13, no capítulo, Lucas 24, 13. Depois do versículo 13, eu peço aos irmãos para se assentarem em nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra de Deus: e eis que no mesmo dia iam 2 discípulos para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Podeis assentar, meus irmãos. Aqui 2 dos seus discípulos, 2 dos discípulos de Jesus, estão indo para Emaús, uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios. Era uma distância considerável de Jerusalém. 2 discípulos descendo de cabeça baixa, desanimados. 2 discípulos indo ali, se distanciando de Jerusalém, se distanciando da palavra, se distanciando da glória de Deus, se distanciando dos mandamentos do Senhor Jesus. E ali eles vão descendo, caminhando para Emaús. Na cabeça deles, no entendimento deles, tinha acabado tudo, porque o grande profeta ali tinha morrido. Ali eles viram grandes milagres, eles viram pessoas curadas, eles viram coisas grandiosas, extraordinárias. O grande profeta agora acabou, o grande profeta agora morreu, o grande profeta já não existe mais. Vamos embora, vamos fugir, vamos acampar, vamos para o interior, vamos sair da cidade, porque o Filho de Deus agora já não existe mais. O profeta Jesus saiu de cena e vamos nos escolher, vamos para Emaús. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, uma das coisas, a coisa mais difícil que eu já achei e já encontrei na minha vida até hoje, foi ser crente, foi servir a Deus. E outras das mais difíceis que eu já encontrei no planeta Terra foi servir a Deus em momento de angústia, foi servir a Deus em momento de tristeza, foi servir a Deus em momento que você é bombardeado pela terra, bombardeado pelas perseguições, bombardeado pelo inferno, bombardeado por questões, bombardeado pela sua fé mesmo, bombardeado por tudo. E aí o Senhor nos prova, Ele prova com ouro no fogo, Ele prova que Ele ama, para saber se nós vamos continuar, para saber se nós vamos servir, para saber se nós vamos adorar, para saber se ainda nós estamos de pé. Ele prova para saber se nós ainda vamos dizer que Ele é santo, dizer que Ele tem glória, dizer que Ele cura, dizer que Ele liberta. Ele prova para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Te cantarás, tu decantarás. Aqui são dois homens que viram os milagres, que viram o poder. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui são 2 homens que viram a glória, que viram um profeta extraordinário. Aqui são 2 discípulos que viram coisas terríveis, de milagres, cegos curados, coxos, paralíticos andando. Aqui são 2 homens que viram água em vinho transformado. Eles viram coisas extraordinárias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Até na morte de Jesus, eles viram, escutaram túmulos, sepulcros explodarem, pessoas que tinham morrido ali ressuscitaram. Eles viram ali o chão rachado de alto a baixo, o véu se rasgou. Esses homens viram poder, eles viram milagres. Aleluia. Mas aqueles estão cabisbaixos, esmorecidos, a ponto de não conhecer Jesus, de não sentir Jesus, de não confiar mais em Jesus. O Evangelho foi ensinado, Jesus gostava de ensinar em ribas de serra, em montes, em povoados, em aldeias, em casas. Jesus sempre acostumava pedir às pessoas para sentar na relva, no mato, aquele matinho baixo. E Jesus ali ensinava a palavra dele. Conosco não é diferente, irmãos. Não tem pastor, bispo, obreiro. O Evangelho, para ele ficar plantado, enraizado dentro dos nossos corações, nós precisamos praticá-lo, permanecer de pé e confiando no Deus Todo-Poderoso dos céus e da terra. O Evangelho também em nossas vidas é pregado diariamente pelo Senhor Jesus e pelo Espírito Santo.
O Evangelho dentro de nós evidenciamos ele todos os dias. Mas as nossas vidas, a leitura que a irmã fez no livro de Romanos, capítulo de número 8, ela leu a partir do verso, se não me falha a memória, 27, não é isso? 28, né? E entrou ali no cântico de vitória, que era o versículo 31 em diante, ali, para terminar o capítulo. O apóstolo Paulo lhe diz que nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nem a morte, nem o porvir, nada pode nos separar do amor de Deus. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Eles iam conversando entre si, eles dois. A palestra aí é boa. Em caminho de interior, para se conversar no melhor lugar. Mas a conversa dos discípulos não era uma conversa muito aproveitada. Tinha lembranças boas, mas tinha muita dúvida. Eles falavam daquilo que tinha acontecido, do grande profeta que existiu, mas eles não se falavam do Deus que estava vivo e que tinha ressuscitado para a glória de Deus. Ia continuar operando milagres e maravilhas. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou-se e ia com eles. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Jesus aqui, meus irmãos, se aproxima de caminho adentro. Jesus aqui, irmãos, se aproximou dos dois discípulos no caminho de Emaús. E Jesus aqui começa a caminhar, andar com eles. Nós que moramos no interior, que tem aqueles carreirinhas, aquelas estradinhas finas que na hora existe, muitas das vezes, quando dá para ir duas pessoas no caminho, os três não dá. Ou tem que ir um na frente, ou tem que ir atrás, ou entrar dentro do mato. Certamente Jesus acompanhou eles ali, postelou eles ali. E Jesus ia ouvindo aquela conversa, que eles iam conversando ali entre si. Meus irmãos, Jesus ele nunca deixa de estar conosco. Jesus nunca deixa de estar nos filmando, perto de nós, ouvindo, vendo, contemplando. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós. O Senhor Jesus intercede por nós diante do Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas todas as coisas, na vida do crente, na vida da igreja, tem propósito. Às vezes Deus não fez ainda e não está fazendo, mas vai fazer no momento. Ele ainda não operou, ele ainda não executou, porque Deus tem os seus planos. A Bíblia diz que os nossos pensamentos são menores, são mais baixos. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são mais altos. Deus, ele tem colheita quando ele nos prova. Deus, irmãos, ele tem a sua maneira de trabalhar para que o seu nome venha a ser mais glorificado, para que o seu nome venha a ser mais exaltado, e para que você saia da prova e eu melhor do que entramos, que nós saímos melhor do que nós estávamos. Deus é especialista em agir, em trabalhar e operar milagres. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos que ter muito cuidado quando Jesus se aproxima de nós, está caminhando conosco, está abrindo portas, nós ter dúvida, ou pensar que é o inimigo, ou pensar que é o diabo. Nós temos que ter o discernimento de entender e compreender que quem se aproximou de nós não é o diabo, não é alguém de outro mundo, senão o Rei da Glória, senão o Senhor dos Senhores, que se aproxima para dizer que Ele está vivo, que Ele está conosco e que Ele nos guarda para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que é que vence o mundo? É a nossa fé que vence o diabo, que vence os inimigos, que vence o pecado, que vence todo o mal. Louvado seja Deus. É a nossa fé. Sem fé é impossível agradá-lo. Louvado seja Deus. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que eu não o conhecesse. Os olhos dos dois discípulos de Emaús, irmãos, estavam fechados. Olhos fechados, mente fechada, não tem como enxergar Jesus.
Não tem como Deus operar. Aleluia, louvado seja Deus. Tem muita gente de olhos fechados, de olhos vendados, que não consegue ver o trabalhar de Deus, não consegue ver que o Senhor se aproximou, que o Senhor está contemplando, que o Senhor está agindo, que o Senhor está trabalhando, que é permissão de Deus o que tem acontecido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus se aproxima dos discípulos, ouve o seu palavrear, ouve a sua conversa, mas eles não conseguiram ver Jesus, sentir Jesus, porque eles estavam mortos. Eles vinham de Jerusalém. Jerusalém era a cidade do templo, a cidade de Deus. Jerusalém tinha acontecido coisas extraordinárias. Eles viram muitas coisas e ouviram coisas grandes e fortes, mas a fé deles estavam sucumbidas, mesmo sendo discípulos do Senhor Jesus. A esperança deles era só quando Jesus estava operando os milagres, quando Jesus estava com eles. Mas as palavras, o Evangelho, como foi dito hoje à noite, a doutrina da palavra do Senhor Jesus, pode ter entrado neles tempos atrás, mas nesse momento, no caminho de Emaús, ela tinha saído da vida deles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos que estar com nossos olhos abertos, atentos, para que a sua palavra não saia de dentro dos nossos corações quando vier a angústia, quando vier a enfermidade, a dor, a perseguição, as palavras duras. Aleluia, louvado seja Deus. As perdas. O seu nome ninguém dá valor, ninguém conhece. Talvez até o seu ministério ninguém dá valor, ninguém conhece. As pessoas fazem pouco caso, mas o Senhor, Ele conhece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele se aproxima de nós todos os dias, para a glória do nome do Senhor. E nós temos que ver e que sentir o trabalhar de Deus. É tanto notório que Deus tem feito o seu ministério, os nossos ministérios, ser reconhecido pelos homens aqui na terra, irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero ler em Mateus 28, 9, louvado seja Deus. Quando Jesus também aparece ali, quando ele ressuscita, glória a Deus. E ele lhes disse, Mateus 28, 9, e ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Estavam ali tristes os discípulos. Não era por causa de uma perseguição, por causa da palavra, por causa da fé deles. Não era tristes por causa de de ser ameaçado de prisão ou de outra coisa qualquer. Eles estavam tristes porque Jesus tinha morrido, mas esse próprio Jesus tinha dito para eles que ressuscitaria no terceiro dia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus teve aparições quando ressuscitou, para a glória de Deus. O versículo de número 18: e respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela tem sucedido nestes dias? Eles aqui, Cleopas começa a conversar com Jesus, com o peregrino, tido, entendido por eles, que tinha acompanhado Jesus. Jesus se fez como que não sabia de nada, como que não era o Senhor. Quantas vezes, irmãos, Jesus se faz que não escuta a nossa oração? Quantas vezes Jesus se faz que não está nem aí para nós? Mas Ele está. Aleluia. Mas Ele cuida. Mas Ele ama. Mas Ele quer o melhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você acha
não é o desejo de Deus ver você, a mim, curados, com saúde 100%? É o desejo dele. Mas coisas muito maiores, Jesus ele trabalha, até mesmo quando ele não nos traz a cura, faz parte de um plano espiritual, um plano divino para a glória de Deus, louvado seja Deus. Não significa que ele não está cuidando, não significa que ele não está perto, não significa que ele não sabe dos acontecidos que tem acontecido com a sua saúde, com a sua família, com o seu corpo, com a sua fé. Ele conhece todas as suas fraquezas, as suas limitações, as minhas limitações. Mas ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou quais. E eles, aqui só foi Cleópas, agora aqui o outro também vai entrar em cena, né? E eles, agora os dois, lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus. Irmãos, eles não estavam verdadeiramente, irmã, conhecendo Jesus. A respeito de Jesus o Nazareno, que foi, meus irmãos, né, irmão? Que foi, que não é mais, para eles não era mais. Poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remesse Israel. Os irmãos sabiam que os discípulos também, até os crentes, irmão, esperavam que Jesus, que ele não tem aqui um pedaço de pau para ser uma faca com a espada. E como, versículo de número 21, e nós esperávamos, eles não estavam esperando mais, que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres, os homens eram incrédulos, viu, irmão? Não vai acreditar nas mulheres, não. Dentre nós, nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Pois dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele lhes disse: ó homem de Deus,